Boa noite ao senhor, à senhora, aos mortos e aos seres abissais que jamais ousaria descrever. Meu nome é Victor Von Wein, seu humilde e sinistro apresentador. Está começando o programa que vai destrinchar e desvendar os mistérios do oculto. No programa de hoje, vamos conhecer o misterioso caso de Canto da Aparecida, uma cidade no interior do Paraná que sumiu misteriosamente na década de 70. Convidamos para uma entrevista o homem que se diz o único sobrevivente do ocorrido que devastou a cidade de Canto de Aparecida. Ele é um paciente da área psiquiátrica da Santa Casa, aqui de Curitiba. Seu nome é José Nilman. E embora a medicina o considere louco, na noite de hoje vamos dar uma oportunidade de ele contar sua história. Como sempre, seremos acompanhados por especialistas e acadêmicos de diferentes áreas do conhecimento. Apresento primeiramente a professora Tereza Marins, graduada mestre em História na Universidade Federal do Paraná e especialista em História Paranaense. Boa noite. Ao lado dela, diretamente da USP de São Paulo, está a doutora psiquiatra Vanessa Torrens, PhD nos estudos do comportamento esquizofrênico. Boa noite, é um prazer estar aqui. Essas especialistas que aqui recebemos serão nossas guias, à luz da ciência, que nos ajudarão nessa empreitada, adentro às trevas e ao sobrenatural. Agradeço as duas. São exatas meia-noite. Peço a você, que está do outro lado da tela, que tranque bem a porta, feche as cortinas e tire os cardiopatas da sala, porque está começando agora o Aterrorizados. Recebam com muitos arrepios o nosso convidado da noite, Sr. José Nilman. Sr. Newman, tá confortável? Gostaria de beber alguma coisa? A nossa Pode equipe aumentar a aqui... luz? Sr. Newman, essa faz parte da iluminação padrão do programa. Por favor, é importante para ele. Bom, pode se sentar ali, por favor? No instante falamos com você. Bom, Sr. Newman, essa questão da iluminação tem a ver com a sua nictofobia. Para quem não sabe, nictofobia se refere ao medo de escuro. Isso está correto? E essa questão iniciou com seu trauma. Eu tenho medo porque é perigoso. Tudo bem, Sr. Newman, mas o seu medo começou com o ocorrido no passado, correto? Sim. Bom, Sr. Newman, antes de chegarmos lá, gostaria de saber primeiro quem é o senhor? De onde você vem? Bom, meu nome é José Nilman, eu tenho 66. 66 anos. isso, 66 anos. Eu sou de Contendo, Paraná. E você veio para Curitiba quando? Aos 17 anos, meu pai tinha uma serralheria. Eu não era muito bom em carregar peso, mas eu era esperto. Isso eu era. Então fui tentar sorte na capital. Foi quando você conseguiu um emprego de vendedor? Sim, Nós reunimos alguns documentos históricos, algumas imagens do senhor. Olha ali naquele telão, temos uma imagem do senhor ao lado de um carro. Você lembra desse dia, senhor? sim, eu lembro desse dia. Esse foi meu primeiro carro. Era um Corcel 1, daquele ano, Qual ano? 72. Nossa, mas o senhor ganhando bicho? Eu com 19 anos só tinha um par de meia furada e um CD do Raimundos. O carro não era meu, era da empresa. Ah, sim. E qual que era o trabalho mesmo? Eu era representante comercial numa empresa de produtos alimentícios. Representante comercial? Sim, sabe? Naquela época não tinha toda essa tecnologia. Não tinha telefone, algumas cidades nem energia elétrica tinha. Alguém precisava viajar para os mercados do interior para reabastecer as prateleiras.
E pagava bem? Ah, pagava sim, mas porque exigia muito. Era 3 semanas viajando para uma semana em casa. Era muito tempo longe da família. Mas eu não tinha um passarinho para dar água. Quando eu vim para Curitiba, eu trabalhei como ambulante. Vivi por 2 anos de favor. Aquele emprego foi um sonho para mim. Mudou minha vida. Mas o senhor gostava do trabalho? Eu gostava. Era bom, eu gostava da estrada. Gostava de conhecer lugares novos. E foi com esse trabalho que você chegou nessa tal cidade. Sim. Conte-nos, como você chegou lá? Sr. Newman? Sr. Newman? Sr. Newman? Sr. Newman? O senhor está bem? Está à vontade para continuar? Tudo bem, Sr. Newman. Tome o tempo que achar necessário. Acompanhando a vinda do Sr. Newman aqui, temos a presença de a sua enfermeira e cuidadora pessoal, senhorita de Souza. Dos Santos. Como? Meu nome, Jéssica dos Santos. Ah, sim, claro, perdão. Diga-me, senhorita dos Santos, você é uma espécie de cuidadora, então? Sou enfermeira. O Sr. Neumann não é o único paciente de quem eu cuido. Porém, devido à natureza de suas comorbidades, ele deve estar sempre sob tutela. Então, sim, sou meio que cuidadora dele. E qual o seu diagnóstico? Ah, síndrome do pânico associado a um transtorno fóbico ansioso e um transtorno esquizoafetivo, ambos associados a um estresse pós-traumático. Ah, então o trauma é real. Sim e não. Se o diagnóstico do Sr. Newman estiver correto, de fato é um trauma, um severo trauma, que provocou nele todas essas sequelas. Porém, é comum, principalmente em casos com traços de esquizofrenia, que os pacientes deturpem os traumas ou criem outros em sua mente que não condizem com o fato. Então, diga-me, senhorita de Souza, qual é o transtorno esquizoafetivo do Sr. Newman? Bipolar? É senhorita dos Santos e seu transtorno é depressivo. Mudanças de humor são muito raras. Entendo. Mas de qualquer forma, embora o Sr. Newman não tenha surtos maníacos, é muito provável que ele tenha criado em sua mente eventos sobrenaturais que justifiquem seus traumas, seja lá qual for. Por exemplo, o fato de ter ocorrido à noite concorda com sua nictofobia, o que condiz com seu transtorno esquizoafetivo, que tendem a gerar alucinações visuais. Mas seus gatilhos não são apenas visuais. Como? O Sr. Neumann apresenta sintomas físicos também, não apenas psicológicos. Quais sintomas? Frio. É um frio muito grande que eu sinto dentro de mim. Ah, mas, Sr. Newman, esse frio dentro da barriga, eu mesmo já senti aqui várias vezes no programa. Não é isso. É diferente. Não é apenas um frio na barriga. É como se eu tivesse vazio por dentro. E tudo começou naquela noite. É como se alguém roubasse minha alma. E não sobrasse mais nada dentro de mim. Desde que esse vazio entrou, eu soube que nada, nunca mais ficaria bem. Voltando, enfim, vamos voltar à sua história, Sr. Newman. Diga-me, como chegou à cidade? Bom, como eu disse, eu trabalhava viajando. Minha rota era sempre a mesma: Serra Azul, Jaguariaíba, Castro. Era a rota mais curta, mas eu ainda era um novato. Mas tinha um rapaz que trabalhava comigo, também como vendedor. Não lembro o nome dele, mas todos chamavam ele de Júnior. Enfim, na época o Júnior acabou pedindo demissão. Ninguém sabe direito por quê, mas alguém teria que cobrir a rota dele. Esse alguém, claro, que seria eu. Eu nem titubeei,
Seria uma semana a mais de trabalho, mas um extra no salário não faria mal pra mim, né? E qual era a nova rota? Era uma rota que cruzava o sul do estado. Prudentópolis, Pato Branco e Cruz Machado. Passava por pelo menos umas 30 cidades no caminho. E você conhecia a região já? Ou... Não, só pelo mapa. Tanto que eu ainda pedi algumas dicas pro Júnior, como restaurantes e hotéis para parar no caminho. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre aquela cidade. E o que ele disse? Era uma cidade que ficava quase que no final da rota. Tinha que fazer um grande desvio para chegar nela. Era quase umas 3 horas de viagem. Minha rota acabava em Cruz Machado. Mas antes de voltar para Curitiba, eu tinha que passar por uma cidade chamada de Santana. E de Santana até lá. Júnior me disse para passar a noite em Cruz Machado. Acordar bem cedo e fazer o percurso durante o dia. Para passar a noite em Santana. Mas não lá. E com A você diz Canto da Aparecida? Sim. Muito bem. O Sr. Newman vai nos contar o restante dessa história no próximo bloco. Mas antes, vamos conversar primeiro com a nossa repórter de campo, Elizabeth Craft. Elizabeth, conte-nos onde você está. Boa noite, Victor, e a todas as vítimas que nos assistem. Nós estamos aqui nas proximidades da misteriosa Canto de Aparecida, mais especificamente no alto do vale. E daí vocês já conseguem ver alguma coisa? Não, Victor. Aqui está um breu total. A gente só consegue ver até onde a nossa iluminação alcança. Mas tem uma estrada que desce o vale e acreditamos que estamos bem próximo desse suposto local. Em breve voltamos com mais imagens dessa sinistra cidade fantástica. Ok, Elizabeth, ficamos no aguardo. Muito obrigado. Você tem que tirar elas de lá. Perdão, Sr. Newman. Qual o problema? Eles não vão encontrar nada lá? Não, você não tá entendendo. Lá é perigoso. Você tem que tirar elas de lá agora. Tá bem, Sr. Newman. Não se preocupe, nossa equipe é muito profissional. Vai ficar tudo bem, ok? Voltamos já. Bife, é pra já. O que foi, senhor? Eu já resolvi isso no instante. Aqui está. É o seguinte. Algumas facas servem para momentos específicos. Já as facas Tramontina servem para todos. Faça como Jason, corte e mate a sua fome. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com Aterrorizados.
o programa que desvenda os mistérios do oculto e do sobrenatural. Estamos aqui com a presença ilustre do Sr. José Newman, que nos conta a sinistra história da misteriosa cidade de Cantos de Aparecida. Sr. Newman, voltando à história, Isso é um erro. o que é um erro, Sr. Newman? Vocês não deviam ir lá. Lá é muito perigoso. E o que tem de perigoso lá, Sr. Newman? Bom, vamos por partes. Como era o lugar? A cidade ficava num vale estreito, quase que uma fenda. E não era bem uma cidade, era mais uma vila. Se tivesse 50 pessoas morando lá, era muito. As casas eram muito espaçadas umas das outras, mas eram simples e humildes. Uma ou outra que era feita de alvenaria, mas as ruas, elas pareciam teias de aranha, ruas de chão batido. Elas levavam diretamente para o centro da cidade, e é no centro que ficava aquela coisa. Eu segui o conselho de Júnior, acordei cedo e fui até Santana, mas choveu muito na noite anterior e houve um deslizamento entre Cruz Machado e Santana. Isso me atrasou muito. Então, quando eu cheguei em Canto de Aparecida, já estava anoitecendo. Quando eu cheguei lá, já não estava mais chovendo, mas as ruas estavam desertas, como se estivesse de madrugada. E eu conseguia ver a luz, a iluminação da janela das pessoas com velas e lamparinas. E eu entrei na cidade com os faróis acesos. Meu carro era barulhento. Então, claro que as pessoas perceberam, mas ninguém foi lá para receber um forasteiro. E quando eu cheguei no centro da cidade e eu vi aquela maldita igreja. Ela estava arrasada, decrépita, mas assustadora. Parecia que ela tinha sido abandonada há décadas. O terreno em volta dela era baldio, mato crescia em volta e dava para ver um mofo velho nos tijolos. A igreja tinha 2 grandes torres e na frente tinha uma porta dupla de madeira e umas 2 ou 3 tábuas pregadas de forma improvisada. Em cima tinha um grande vitral redondo, tapado por um trapo velho. Aquela igreja, a porta da igreja parecia uma grande bocarra e as janelas pareciam olhos que ficavam me observando. Não me senti muito intimidado com aquela igreja. E tem mais uma coisa, a igreja era grande, não era bem uma capela, mas ocupava um grande espaço, como uma quadra inteira, assim, sabe? E em volta da igreja tinha 4 postes de luz elétrica. Era a única iluminação na cidade inteira. Só um minuto, Sr. Newman. Havia luz elétrica na vila? Sim. Só para recapitular, quando isso aconteceu? 20 de junho de 1973. Com todo respeito, Sr. Newman, mas isso é impossível. Foi há quase 1 ano antes do início da construção de Itaipu. Acredito que nem em Cruz Machado houvesse luz ainda. Uma cidade tão pequena com energia elétrica e apenas para iluminar uma igreja abandonada?
O senhor mesmo não disse que o interior das casas eram iluminados por lamparinas? Sim, Isso não faz nenhum sentido. eu mesmo não sei explicar. Eu já fui em cidades muito maiores que não tinham energia elétrica. A descrição da cidade de fato tem coerência, já que a maior parte das cidades do mundo todo se formaram em torno de centros religiosos, inclusive Curitiba. Mas por que a igreja, que deveria ser o cartão postal da cidade, estava abandonada? As pessoas não rezavam? E por que trancar um lugar abandonado? Quem gostaria ou teria coragem de entrar lá? Não, não era isso. O objetivo não era impedir a entrada de alguém, mas sim a saída de algo. Ok. Com essa sinistra frase, vamos dar uma pequena pausa na história e falar sobre os nossos patrocinadores. Senhoras e senhores vítimas, como sabem, tudo na vida tem um fim, inclusive este programa. Entretanto, se mesmo após os créditos vocês continuarem com vontade de se arrepiar todos, recomendo os livros da Dark Side Books. Se você gosta de algo mais sangrento e vil, recomendo o excelente Serial Killers, A Anatomia do Mal. São histórias reais sobre assassinos reais. Entretanto, se você gosta de algo mais fantástico e mitológico, recomendo o excelente Seres Mitológicos e Histórias Sombrias, um compilado de contos dirigido pelo próprio Neil Gaiman. Então já sabem, se você quer se aterrorizar, é com a Dark Side Books. Bom, Sr. Newman, voltando à história, o que aconteceu quando chegou na cidade? Tá, como eu tava falando, né? Eu cheguei na cidade, já tava de noite. E eu não tinha um lugar para passar a noite. Eu andei pela cidade e eu não encontrava ninguém. Foi então que eu encontrei que eu fui ao centro da cidade e encontrei a igreja. Chegando na igreja eu encontrei uma garota. Não devia ter nem 15 anos. Ela estava vestindo uma camisola branca. Os pés dela estavam descalços. Ela estava olhando fixamente para a porta da igreja. E o senhor parou para falar com ela? Sim, era a única alma viva lá. Bom, eu chamei a atenção da garota e ela olhou para mim com um olhar extremamente apático. Então eu perguntei para ela: o que você está fazendo aqui? E ela respondeu falando que estava esperando para voltar para casa. Bom, eu sei lá o que ela estava fazendo lá, eu realmente não queria me envolver. E também não queria abordar ela como outros homens abordariam. Então, simplesmente perguntei se tinha algum hotel para eu passar a noite. Ela me respondeu apontando com os dedos: a Dona Teresa ali tem uma hospedagem. Lá é um bom lugar. As lareiras são úteis. Mas então fazia frio nessa noite? Não, eu também achei isso estranho. Eu me fiz a mesma pergunta. Eu não tinha sido um dia frio. Então eu perguntei para ela se fazia frio durante a noite lá. E ela disse: vai fazer, mas a lareira não é para te proteger do frio, e sim da escuridão. Então eu disse para ela: minha filha, eu não tenho medo da escuridão. Mas ela me respondeu: devia ter. Porque o diabo, ele não se esconde na escuridão. Ele é a escuridão. Mas o que aconteceu? Ou então ela se virou novamente e ficou ali parada, olhando para aquela porcaria de igreja. Eu fiquei curioso. Tentei perguntar o nome dela, mas imediatamente ela colocou o dedo no meio dos meus lábios e falou: shh.
você tá incomodando ele. E eu perguntei, quem? Ela se virou para mim novamente e disse sorrindo: ora, o diabo. E o que o senhor fez? Fui embora, tremendo de medo. Mas. Ok, você foi pra. Pra hospedagem, sim. E como era lá? Era só uma casa velha com uns quartos extras que a velha decidiu chamar de hospedagem. E essa dona Teresa, ela não era como a garota, mas era tão antipática quanto. Ela não falava muito, mas quando falava era apenas comandos básicos. Bom, parece alguém no começo do programa. Bom, tentei fazer perguntas pra senhora, mas ela não quis me ouvir. Eu tava fingindo que não queria. Pra piorar, ainda ela me colocou num quarto que ficava de frente pra igreja. O quarto não era ruim, era até confortável, mas as luzes dos postes passavam pelas cortinas finas e iluminavam o quarto inteiro. Aquela foi a última vez que eu me incomodei com a luz. Depois disso, sempre dormi com as luzes acesas. Bom, durante a madrugada eu ouvi um barulho. Era um barulho de vidro se quebrando. Aquela noite estava estranha. Eu me levantei e fui olhar na janela. Quando eu olhei pela fresta da janela, o vitral tinha sido quebrado. Não foi o tempo ou coisa do tipo. Alguém tinha quebrado ele. E quando eu olhei no buraco, o que eu vi lá dentro? O que o senhor viu lá dentro? Vazio. Você não viu nada lá dentro? Não. Era vazio. Eu não sei explicar, mas a escuridão que tinha lá dentro era diferente de tudo que eu já tinha visto. Era mais escuro que uma noite sem lua, que breu em uma caverna. E mesmo estando do outro lado da rua, dentro de um quarto, atrás da cortina, eu senti que aquela escuridão, eu senti que a cada momento eu iria cair e nunca mais ia voltar. Senhor Newman? O quê? O que aconteceu? O que aconteceu? O quê? Sr. Newman? Por favor, dê um minuto para ele. Sr. Newman, tá tudo bem? Vamos para os nossos comerciais e voltamos num instante.
Oi. Oi, amiga. Amiga. Tá cortando. Ficou. Quê? Calma, relaxa. Perseguindo Quem? os Onde homens. você tá? Amiga. Destrave. Mude para Vivo Fibra e faça videochamadas com qualidade e estabilidade. Hoje, o que acontece? Me distraí, o cachorro perseguindo o carteiro, o maior fuzuê, caí numa lata de tinta, que uns homens estavam pintando o muro, mas foi só isso, nada demais. Ué? Que foi? Não tô entendendo. Estamos de volta com Aterrorizados, o programa que vai destrinchar os mistérios do oculto. E estamos acompanhando aqui a misteriosa e sinistra história do Sr. Newman. Sr. Newman, pode continuar, por favor? O que aconteceu depois daquela madrugada? Pra ser sincero, nada. Eu passei a noite em claro. Quando eu levantei pela manhã, estava ansioso para sair dali o mais rápido possível. Bom, eu tinha uma certa noção de onde o mercado estava. E era perto. Eu deixei o carro ali na frente da estadia e decidi ir a pé. Mas eu achei estranho, porque as pessoas passavam por mim e não me notavam. Mas elas não notavam ninguém. Elas não davam bom dia uma à outra. Elas simplesmente não percebiam a presença um do outro. Mas uma cidadezinha tão pequena assim, ninguém conversar entre si? Também achei muito estranho. Parece que o pessoal ali vivia em uma eterna melancolia. Enfim, eu fui até o mercadinho, mas estava com a porta fechada. Era um mercadinho familiar. Não era muito grande, mas ficava de frente para um grande casebre. Eu fui aos fundos e bati na porta. Sabe, precisava muito sair dali. Quem abriu a porta era 2 policiais, armados. E havia um terceiro aos fundos conversando com um casal que estavam chorando muito. Perdão, policiais? Sim, policiais. Eu passei a tarde inteira dando depoimento para eles. Parece que a filha dos donos do mercado havia desaparecido aquela noite. E essa menina era... Sim, a mesma garota que eu encontrei na noite anterior. O nome dela era Ana. E o que aconteceu? Bom, o pai dela, né, o dono do mercadinho, pediu para eu ficar ali mais uma noite, que prometeu que a gente faria negócios no outro dia, né? E você ficou? Era o trabalho dos meus sonhos. Eu não podia voltar com ele incompleto. E o que aconteceu então? Bom, eu passei mais uma noite na estadia, mas dessa vez eu nem tentei dormir. Ficava só andando de um lado para o outro. E eu tentei não ficar olhando para a igreja. Mas no meio da madrugada eu ouvi um baita estrondo. E fui olhar na janela. A porta da igreja havia sido arrombada. E eu vi a garota entrando na igreja. Então eu desci correndo em direção à igreja. A lua, aquela noite, estava cheia, brilhando bastante. E pela porta e o vitral, eu consegui enxergar um feixe de luz entrando no meio da escuridão. Era como se fosse uma ponte que ia me levar para algum lugar. Eu olhei para a janela das pessoas, estavam todos me olhando e alguns saindo de dentro de suas casas. Então eu decidi, dei alguns passos para frente em direção à ponte. E sabe, Senhor Newman, o senhor está bem?
Ok. Enquanto o Sr. Newman se recupera, a gente vai conversar agora com a nossa repórter de campo, Elizabeth Kraft. Elizabeth, onde você está agora? Estamos de volta, Victor. Agora, em frente exatamente ao lugar descrito pelo Sr. Newman. Como podemos ver aqui... Que barulho foi esse? Não sei, eu também ouvi. O que é? Elizabeth, o que está acontecendo? Alô? Que barulho foi esse? Elizabeth, Barulho. alô? Produção. O que aconteceu? Onde está a Elizabeth? O que aconteceu com elas? Sr. Newman, o que tinha lá dentro? Aquela noite eu gritei. Eu chamei pela garota, eu gritei, Ana. Ana, ela disse, eu estou aqui. Aqui no fundo, vem aqui. Eu entrei, eu vi as pessoas em volta da igreja, segurando velas e cantando o coro do Pai Nosso. Eu respondi, então, Ana, sai daí, por favor. E ela respondeu para mim, não tem Ana aqui. Aqui é o diabo. Então as portas se fecharam. As luzes começaram a brilhar com mais intensidade. E foi então que eu vi. Mais escuro que a própria escuridão. Por favor, chame as ambulâncias. Termina o programa agora. Sr. Newman. Sr. Newman. Sr. Newman. Sr. Newman.